E é um problema recorrente, a falta de professores em Portugal vai acentuar-se nos próximos anos. De acordo com o Balanço Anual da Educação de 2025, lançado pelo EduLog, as regiões do Algarve e Lisboa vão ser as mais afetadas. Mais de metade dos professores tem idade superior a 50 anos, o que coloca em causa a renovação e aumenta o risco da falta de docentes no futuro. Ora, para falarmos sobre esta questão, convidámos a Cristina Mota. Cristina, muito obrigado por ter vindo. Vamos falar deste primeiro caso preocupante, que é não há renovação dos professores. Já este ano houve, creio que milhares de alunos sem professor. Continuamos aqui, nas outras conversas aconteceu mesmo, naquela roda do rato, que é saem, não são substituídos e é o sistema que fica prejudicado e os alunos em primeira análise. Exatamente, acima de tudo, os alunos. Bom dia, agradeço o convite e é de facto um tema que nós temos vindo a ter em constante notícia e que não temos qualquer alteração nem perspectiva. Neste momento, este estudo do EduLog vem apenas confirmar o que outros já haviam dito e que nós, professores que estão no terreno, já vimos a alertar para este facto já há bastante tempo. É o facto que nós vamos ter um agravamento da falta de professores, principalmente nas zonas de Lisboa, Alentejo e Algarve. É algo que, se não tivermos medidas em concreto, vai agravar-se, sem dúvida alguma, e o estudo do EduLog diz é exatamente isso, que nós não temos resposta relativamente aos professores que se formam comparativamente àqueles que se reformam. Relativamente às reformas, nós temos até este momento 3.321 reformas, o que comparativamente com o ano anterior temos cerca de mais 238 professores que se reformaram. No que diz respeito ao EduLog, nós concordamos, aliás, portanto, estas notícias já haviam sido indicadas, o que nós não concordamos é com a análise de que as medidas que estão a ser implementadas são medidas positivas. Portanto, na conclusão diz-se que estas medidas são positivas, mas que não são suficientes. Ora, se elas não são suficientes, são porque se revelam insuficientes. E talvez por nós sermos professores, o insuficiente para nós é negativo. E é da forma que nós entendemos ver estas medidas que estão a ser implementadas, são que elas são negativas. Aquela medida que efetivamente teve algum impacto diz respeito à atribuição de horas extraordinárias aos professores. E nós entendemos que a médio e longo prazo vamos ter aqui uma consequência ainda mais negativa, atendendo ao desgaste que estas horas extras estão a ter junto dos professores e agora a altura de correção de exames é um facto que nós verificamos o maior número de baixas médicas e professores até porque 60% dos professores já estão acima dos 50 anos. Exatamente, portanto é uma classe bastante envelhecida e se não existirem medidas para nós conseguirmos ter mais jovens a ingressar nos cursos via ensino vai agravar-se. Mas eu hoje trago aqui um dado que também carece de alguma reflexão, no que diz respeito aos professores que nós temos em Portugal, mas que não estão efetivamente no sistema. É um facto, temos falta de professores, mas nós, por enquanto, ainda temos alguns professores em Portugal. O que tem vindo a acontecer é que, devido à falta de atratividade e às condições cada vez mais exigentes de professor, estes professores que estavam anteriormente no sistema, neste momento, não estão. E eu convido a verificar se as listas de não colocados do concurso, quer do ano passado, quer este que agora brevemente vai ser divulgado, para se verificar, por exemplo, no ano passado, numa disciplina crucial como português, que tem uma grande falta de professores, nós temos cerca de 1.500 não colocados. Matemática, que também é uma disciplina que vai apresentando carência de professores, principalmente nestas zonas, tem 1.102 professores não colocados. Ora, são professores que, se tivessem uma atratividade efetiva na carreira, se as condições de trabalho fossem iguais àquelas com que iniciaram, com que tiraram os seus cursos, certamente se iriam deslocar, por exemplo, do norte, onde se encontra, para onde existe falta de professores. Portanto, nós precisamos de medidas que atraiam novos jovens, mas também precisamos de medidas que, de algum modo, venham cativar estes professores. Mas, Cristina, que ainda estão... por exemplo, em relação aos médicos, sabemos que eles vão para o privado porque ganham muito mais. Estes professores que não estão no sistema estão onde? É equiparado aos médicos ou estão mesmo sem atividade docente? Sem atividade docente, porque relativamente ao privado, neste momento as condições de trabalho ainda são piores do que no público, pelo menos até se tomarem medidas e já estão a ser tomadas para cativarem professores, mas escolheram outras profissões até porque relativamente ao vencimento que neste momento um professor tem, não é difícil encontrarmos... Quanto é que ganha um professor? Olha, trago-lhe aqui justamente os meus recibos de vencimento para provar que o que está escrito, aliás, na primeira página relativa à educação no programa do Governo, e temos de descer até à página 161, quando diz que se levou
levou a cabo uma valorização salarial dos professores, eu trouxe justamente os meus recibos de vencimento para provar que é falso. Portanto, não houve qualquer valorização salarial dos professores. E trago-lhe o meu recibo de maio do ano passado e o recibo de maio deste ano. E eu, neste momento, tenho 23 anos de serviço. E em maio do ano passado recebi 1.536 euros. Líquidos ou brutos? Líquidos. Ok. Relativamente a este ano, tenho 1.596. Os cerca de 50 euros que estão aqui a mais foi justamente o aumento, não foi um aumento, foi, portanto, aqui uma atualização tendo em conta a inflação e que toda a administração pública tem. Portanto, não houve qualquer valorização salarial dos professores. Quem tenta impingir isto à opinião pública está a distorcer algo relativamente à recuperação do tempo de serviço, que foi agendado efetivamente, mas que apenas fez com que alguns professores, aqueles que ficaram dentro do acordo e vários não ficaram, lembro os professores que estão nos escalões mais elevados, ou então aqueles que nem sequer estão contemplados, porque entraram no sistema depois de 2018, não tiveram qualquer atualização. Portanto, esta ideia é falsa. E é justamente por aí que se tem que começar as medidas que nós efetivamente fazem com que tenhamos mais professores a entrar, ou pessoas candidatas a professores nos cursos, mas também cativar aqueles que se encontram ainda para entrarem no sistema. Será necessário, portanto, aqui uma valorização salarial e outras medidas que poderão não ser tão efetivas, mas que em termos de condições de trabalho poderão também revelar-se, aliás, como uma consequência positiva, nomeadamente, por exemplo, a integração de todos os professores na Caixa Geral de Aposentações, que foi retirada, e também seria aqui um incentivo, bem como a diminuição da burocracia que nós poderíamos ter aqui também a melhorar as condições de trabalho e podiam, de algum modo, inverter esta tendência da falta de professores, cativando uns, quer para novos professores, quer aqueles que abandonaram para voltar à profissão. Uma coisa é certa, nós precisamos de outras medidas que não estas, para que no início do próximo ano letivo os números referentes aos alunos sem professor não sejam ainda superiores àqueles com que nós terminamos, e nós, Missão Escola Pública, entendemos que no final deste ano letivo tínhamos cerca de 40.000 alunos sem professor. Portanto, vamos inaugurar mais um ano letivo com os mesmos problemas de sempre. Eu há pouco não disse que pertencia ao movimento de Escola Pública, Cristina Mota, mas digo agora. Muito obrigado e um bom domingo para si. Obrigado, igualmente.